Polêmica da semana é um vídeo mostrado pelo New York Times mostrando o ex-presidente Bolsonaro entrando na embaixada da Hungria logo depois de ter entregado seu passaporte, por determinação da justiça brasileira. Bolsonaro quis se refugiar ou se asilar? Muita gente está falando que ele quis se refugiar na embaixada da Hungria. Bom, até pode ser de modo pela língua portuguesa, no sentido de fugir. Contudo, no sentido jurídico, Bolsonaro quis, se é que ele quis, porque ele tem dito que não, e a gente tem que investigar, analisar essa situação. Nós temos a versão dele dizendo que não, que ele foi convidado, pela embaixada. Mas se ele quis se asilar. Asilo político. Aquele que está sendo perseguido, ou que entende que está sendo perseguido politicamente por um país, pode pedir a proteção para outro país através do Instituto do Asilo Político. No Brasil, nós temos duas possibilidades de asilo. Ou melhor, o Brasil prevê a possibilidade de conceder duas possibilidades de asilo. Asilo político, territorial, quando alguém chega no território brasileiro e pede para ser protegido porque está sendo perseguido politicamente em outro país. Ou então asilo diplomático. Alguém chega até uma missão diplomática brasileira, como por exemplo a embaixada brasileira lá no exterior, e pede a proteção brasileira. Contudo, o expediente do asilo diplomático, ele só é utilizado na América Latina. É um costume muito utilizado na América Latina, exatamente pelos períodos aqueles ruins de regimes militares, ditaduras militares que a gente teve em toda a América Latina e ditaduras como tivemos também em Cuba e em outros países. Bom, aqui na América Latina é utilizado esse expediente. Contudo, na Europa ele não é reconhecido, ou muito pouco, apesar de ser um costume. Por quê? Porque a gente tem o caso do Julian Assange. Lembra o Julian Assange, dono do Wikileaks? Aquele australiano que ficou numa embaixada equatoriana, embaixada do Equador, lá na Inglaterra durante anos. E a Inglaterra não reconheceu o asilo diplomático. Porque a ideia do asilo diplomático é o seguinte: a pessoa é protegida dentro de uma missão diplomática. O país que representa aquela missão diplomática pede o salvo-conduto para tirar aquela pessoa da embaixada, levar até o aeroporto e levar ela para o seu território. Porque todo asilo diplomático deve se tornar um asilo territorial. Bom, se ocorresse o caso aqui do Brasil com o Bolsonaro, com o ex-presidente Bolsonaro, ele, por exemplo, receberia o asilo diplomático da Hungria e a Hungria teria que solicitar para o Brasil o salvo-conduto. Esse é um protegido meu, eu preciso retirá-lo aqui da embaixada e levá-lo até o aeroporto para dar a ele o asilo territorial, que ele já faz direito, já faz jus, porque recebeu o asilo diplomático. Bom, aí teríamos que ver qual seria a atitude diplomática brasileira, quais são os acordos, quais são os vínculos que o Brasil tem com a Hungria, para saber se isso ocorreria ou não. Agora, muita gente pergunta, é possível ou era possível prender o Bolsonaro quando ele estivesse dentro da embaixada da Hungria? Não, não é. Por quê? Porque a embaixada da Hungria é território da Hungria? Não, é território brasileiro, está no Brasil. Agora, é um local de missão diplomática. E os locais de missão diplomática são invioláveis. Ou seja, as autoridades brasileiras, a polícia brasileira jamais poderia entrar dentro da embaixada da Hungria se não tiver a autorização do embaixador, que é o chefe da missão diplomática. Só podendo entrar, portanto, por autorização do chefe da missão diplomática. Então, cuida desses pontos, cuida desses elementos e lembra dessas grandes diferenças que envolvem. Primeiro, refúgio. Refúgio é uma grave e generalizada violação de direitos humanos, reiteradamente, no local onde se dá, que faz com que as pessoas que lá estejam sejam obrigadas a sair. Por exemplo, os palestinos são refugiados em todo lugar do mundo, estão pedindo refúgio exatamente porque são vítimas desse conflito absurdo entre Israel e Hamas. Ucranianos, vítimas dos conflitos, principalmente os ucranianos daqueles locais que foram invadidos pela Rússia, são vítimas de conflitos e pedem refúgio, em vários países. Os sírios durante muitos anos, portanto, refúgio é uma coisa, asilo político é outra. E o que provavelmente o presidente Bolsonaro, melhor dizendo, o ex-presidente Bolsonaro buscava, ou buscou naquele momento, era se assegurar de que, se houvesse um mandado de prisão, uma ordem de prisão, ele pudesse ser asilar politicamente na embaixada da Hungria. Agora, a discussão é grande quanto a próprio país europeu dar asilo diplomático, tendo em vista que os países europeus nem reconhecem esse costume como sendo um costume adequado, já que a gente tem um precedente bem interessante, que é o caso da Inglaterra e a embaixada do Equador lá no Reino Unido. Beleza? Bora seguir estudando. Aqui não é a discussão política, aqui a gente está pegando um caso que aconteceu para aprender a diferença de refúgio e de asilo político. Bora estudar, pessoal. Tchau, tchau.